Olá! Olha, primeira vez. Olá, tudo bem? Minha cama tá. Que agora não falha a voz. Olá a todos, obrigada por estarem aqui connosco em mais um episódio do Negócios é com Elas. Hoje tenho aqui uma convidada especial, não é? Como eu já costumo dizer, a Mariana, da MT Gymnastics. Obrigada, Mariana, por estares aqui connosco. Convidei a Mariana porque tenho uma marca com um projeto diferente, com um nicho muito específico, então achei que o facto de estarmos aqui a abordar este nicho e ser um contexto totalmente diferente do habitual até que estamos vindo aqui a entrevistar e a conversar, que podia ser interessante para quem nos acompanha. Por isso, Mariana, deixava-te agora falar um bocadinho de como é que surgiu este projeto e como é que foi este início. Bem, antes de mais, obrigada por me receberes aqui. Sim, Muito obrigada mesmo. Acho que foi realmente uma ideia que eu acho que pode valorizar aqui o podcast e espero que sim. Portanto, vou tentar dar o meu melhor. Sim, a MP Gymnastics é uma marca dedicada à ginástica de competição, apesar de que nós somos focados em artigos para treino. Nós não fazemos os maios de competição da rítmica, da acrobática, dos trampolins, fazemos roupa para treino dessas modalidades, que era uma coisa muito, muito necessária. E como é que percebi que era necessário? Porque eu fiz ginástica durante 16 anos e fiz parte da equipa nacional, levava aquilo muito a sério e era a maior paixão que eu tinha e que tive desde os meus 7 anos, era aquilo. E nós não treinávamos com esse tipo de indumentária na altura. Treinávamos de calças e t-shirt, tudo um bocado abandalhado, e depois chegávamos às provas e tínhamos que vestir aquela peça que era como fato bem, não é? Meia de ginástica, e ainda estava ali a diferença na roupa, não é? Muita diferença. Nós tínhamos de ter a preocupação de fazer tudo bonitinho em prova e ainda de estar a tirar o meio do rabo 50 vezes porque aquilo não estávamos habituadas àquela peça, pronto. E se treinarmos sempre para aquilo é diferente. Chegas à prova e já tratas aquilo por tu e focas-te naquilo que tens que fazer e pronto, não estás preocupada se o meio vai estar bem ou vai estar mal, seja no rabo, seja nas pernas, seja pronto, nos pulsos, o que seja. Ou se vais rasgar, se levantares um braço, ou pronto, é completamente diferente já treinares com a peça. sim, porque já não é estranho para ti, já é algo que estás habituada. Não tem nada a sair que não tinha conhecimento desse contexto, lá está. Sim. Era. E na altura, depois tu com essa experiência percebeste essa falha no mercado e decidiste então avançar com o projeto, ou já existia noutro, ou seja, sem fora de Portugal, já existia algum projeto similar? Como é que isto surgiu? Na altura, eu acho que já existia fora de Portugal, mas era muito escasso. Em Portugal não existia mesmo nada. Nós tínhamos que fazer meios de competição com alguém, sempre. Mas não havia, nem há empresas especializadas em fazer os pares de competição. E eu tive 1 ou 2 meios de treino, já tinha 20 e tal anos, nem treinava, eu tinha 20 e poucos anos. E esses maiores foram feitos no sítio onde nós fazíamos os maiores de competição. Lá tinha para lá uns restos de tecido E aproveitá-lo. e aproveitávamos, olha, podes-me fazer um maio básico só com este tecido aqui, só para nós treinarmos e etc. E era assim, os maiores que haviam na altura para treino eram assim, eram restos de tecido nessas casas ou nessas senhoras que faziam os maiores de competição. Mas essas pessoas eram pessoas que faziam em casa ou tinham um ateliê muito pequenino associado à sua própria casa, ao seu apartamento, ou seja, lembro nós irmos ao Porto, virmos aqui acima, fazer os nossos meios de competição, porque lá em baixo nem sequer havia nada. Sim. Portanto, havia realmente muito pouca coisa e nada era especializado. Mas eu não fui sair da ginástica e meter-me nisto. Eu tive aqui umas peripécias pelo meio. Primeiro tentei exercer nutrição, fui tirar nutrição com licenciatura.
Depois exerci no Benfica até, e até foi giro, adorei essa experiência, fiz lá um estágio profissional, mas depois não se deu continuidade. E então, após o estágio profissional, estava à procura de um emprego, do meu primeiro emprego a sério. Sim. E na altura a nutrição estava a começar a ficar super na moda, mas os empregos que havia, pelo menos para iniciar, não é? Eu acho que ainda hoje não há uma profissão com muita progressão, com muita margem de progressão. Mas na altura aquilo que eu encontrava era só pagamento de salário mínimo, em ginásios, ou nem me lembro agora, tipo farmácias, dar consulta de nutrição em farmácias. Às vezes nem o salário mínimo não era um full time sequer, nem me dava para pagar a gasolina, aquilo que alguns anúncios estavam a oferecer. Eu lembro-me de estar tipo super desesperada, tipo, mas como é que eu vou fazer isto? Sim. Eu vou pagar para trabalhar, não faz sentido. E estava muito perdida. E na altura, uma colega minha da ginástica, que nós competimos juntas anos e anos, e era uma pessoa em quem eu confiava, tipo, de olhos fechados, quis iniciar este projeto. Ela tinha feito um mestrado e o business plan deste negócio tinha sido... Ok, era já este projeto em si. Sim, fazia parte da tese dela, esta ideia de negócio. E ela resolveu tentá-lo. Pronto, mas precisava de outra pessoa, alguém que ajudasse a complementar uma série de coisas, e convidou. E eu, como estava nesse limbo, não é? Fui. Ok, bora lá avançar com isto. E então começou esse projeto que se chamava Jump, na altura. Ok. Pronto. Fizemos 2 anos. Isto já foi há quantos anos? A Jump começou em 2014. Sim. Aconteceu entre 2014 e 2016. Aquilo foi um boom muito grande. Nós, na altura, conhecíamos, Que ainda não me recordo. Pois, possível, sim. Ela tinha idealizado aquilo de uma forma muito diferente daquilo que eu faria, só que eu não tinha tirado nem gestão, nem percebi nada de negócio, eu vinha de nutrição. E no fundo, a ideia parte mais da tese dela, então também. Exatamente, já estava tudo mais ou menos estruturado, ela só me convidou, não é? E portanto é como se a ideia original não tivesse partido de mim, mas hoje em dia está comigo. Sim. E então é engraçado. Mas, ou seja, ela tira gestão, o pai dela era um gestor também já complexo, com os seus negócios já com provas dadas, e então eu não tomei muitas decisões ao nível do negócio em si. Eu fiquei na altura até com a parte mais de cliente, falar com as pessoas, de saber o que é que os clientes queriam, de idealizar, que nós depois não fazíamos só meios de competição ou peças de competição, de treino, fazíamos tudo. De treino, de competição, fazíamos tudo, e de todas as modalidades. Fazíamos ou 20 meios iguais, ou 100 meios iguais, ou um meio. Não, era tudo. Tudo, aceitávamos tudo. E então o negócio tinha muita complexidade e era super difícil de gerir. Houve um investimento muito grande à cabeça, ou seja, não começou do zero, nem cresceu de forma sustentável, tipo, nada que se pareça, foi completamente o oposto. E não quer dizer que não haja negócios que resultem assim, mas este claramente não resultou. Nós tínhamos custos altíssimos, nós faturávamos mesmo muito, mas os custos também eram muito elevados. Exato, na balança depois acabava por não haver esse equilíbrio. Sim. Tínhamos uma equipa muito grande, tínhamos produção própria, estávamos localizados na avenida principal de Cascais, com uma renda também altíssima. Foi tudo assim, de repente, muito overwhelming. Sim. E houve uma altura que, isto tudo para contar como é que fez a EMP, não é? Sim. É uma história um bocadinho longa, mas é isto. Quando a empresa estagnou e até estava na altura a passar por algumas dificuldades mais sérias, a minha sócia não estava a ver grande saída, era ela que costumava tomar as decisões, lá está, mais estratégicas, e ela não estava já com capacidade e quis desistir. E ela apanhou-me. Nós já tínhamos tido conversas sobre que o negócio não estava a funcionar, não estávamos a conseguir levar as coisas a bom porto, o crescimento já não havia há algum tempo,
E eu já lhe tinha dito, mas vamos começar tudo do zero, vamos até isto tudo abaixo, vamos começar do zero. Foi. Deixamos este espaço. Tinhas essa vontade já, não é? Tinha muito essa vontade, porque eu confiava muito na ideia que nós tínhamos. Vamos retirar do negócio aquilo que não está a funcionar, vamos manter só o que está a funcionar e vamos arrancar com isto de outra forma. Vamos crescer de forma sustentável, vamos fazer as coisas do zero, mesmo zero, básico. Mas ela não queria. Então acabou por ter uma conversa comigo pouco tempo depois a dizer que queria saltar fora, que queria abandonar o projeto. E foi aí que nasceu a MP. Pronto, que eu não conseguia largar. Sim, Não conseguia largar. nesse momento, o que é que pensaste? Vou pegar nisto. Para já, achei-me, em primeira instância, achei-me incapaz de avançar com as coisas sozinha, porque lá está, eu participava da parte estratégica, porque nós éramos muito unha com carne, eu e ele, mas não me sentia capaz de gerir o negócio. Não tratava de nada que tinha a ver com gestão. Eu não gostava sequer de olhar para os mapas financeiros, era coisa que não me dizia nada. Preferia muito mais gerir a produção, ver o que é que estava em produção, o que é que ia entrar, o que é que estava pronto, falar com os clientes, pedir pagamentos, passar faturas, isso fazia tudo. Mas depois ver os mapas do geral, tipo a bigger picture da empresa, era uma coisa que não me interessava nada e não tinha jeito nenhum, achava eu que não tinha jeito nenhum. No entanto, ao longo do tempo de Jump, lembro-me muito bem de haver certos momentos e certas decisões estratégicas e sobre a economia da empresa que me chocavam, porque eu disse, acho que isto não está certo. Mas quem era eu, não é? Sim, não te deixavas, não entendias a matéria e se calhar por isso é que também criaste esse sentimento de quando olhavas para o mapa geral de não gosto disto ou eu não entendo nada disto, porque também não entendias a relação que ali estava, não era teu, tu não te vias representada naqueles números de alguma forma. Sim. E se calhar as coisas mudaram quando passaste a fazer parte e rever naqueles números, tipo olhar para aqueles números e perceber, ok, isto vem deste lado, não isto vem daquele. Sim. Depois tive que pegar, ou seja, estavas-me a perguntar o que é que eu tinha sentido quando ela me deu essa notícia de que queria sair. Não me sentia capaz, mas depois vou para casa e penso assim, não consigo ficar sem isto, o que é que eu vou fazer sem isto? Isto é aquilo que eu gosto, eu adorava aquilo. Eu vivia mesmo para aquilo, então na altura, pronto, hoje sou mãe e tenho este tipo de coisas na minha vida, não é? Mas na altura era aquilo, nós trabalhávamos pela noite adentro, Bia, não víamos mais nada à frente, nós adorávamos as duas aquilo, eu acho que também para ela foi super difícil assumir que deixar. E então pronto, logo aí comecei mais ou menos a elaborar um plano para levar aquilo às costas. Eu não quis ficar com o negócio como ele era, porque nós deitámos abaixo, abrimos insolvência, esse processo foi super demoroso, foi algo que eu tive que basicamente me reerguer disso, porque é brutal, tu meteres-te nisso, é mesmo assumir que falhaste, não é? Depois de ter os credores todos a vir ter contigo e teres uma dívida aqui e outra ali, que tens que resolver, claro, conseguir dar a volta a isso. Depois eu queria o levar para outro projeto, queria manter aquele projeto sob outro nome, o que fosse, sabia que queria continuar, mas tu quando tens uma insolvência em teu nome não podes abrir um negócio durante 5 anos. Portanto, também tinha essa nuvem a pairar na minha cabeça, mas como é que eu vou fazer isso? Que eu acho que é uma coisa que no nosso país é um bocadinho restritiva demais. Parece que não podes falhar, parece que não podes errar. Na tua primeira experiência, não é? Deste o teu melhor, fizeste tudo, estás apaixonada por aquilo, mas se falhares, tipo, parece que cai tudo em cima e que pronto, depois não podes tipo, voltar a fazer nada durante 5 anos. Não faz sentido, eu acho que isso não faz sentido. Mas pronto, passei por isso. Isso também vem na medida, por exemplo, eu normalmente faço essa tipologia, não é? Tu vens de um percurso em que foi assim mesmo, percebes? Foi isto que aconteceu. Andaste para a frente, deram tudo vocês, correu mal, ok, vamos fechar este capítulo e vamos agora começar com tudo limpo. Mas eu acho que isso vem numa medida a tentar corromper em parte certos abusos que acontecem, não é? De empresas que abrem falência só para depois deixarem aquilo em aberto para abrir outra e entram nesse ciclo vicioso, não é? Sim. E é injusto nesta perspectiva em que acabam depois situações reais, vivem realmente essa situação por levar por tabela
por essa restrição, não? Pois é. Eu acho que há medidas que se criam por causa de corrupção e de coisas do género, não é? Mas tu, quando tens 20 e tal anos e estás a tentar fazer uma coisa que tem muito significado e tem uma expressão muito Na tua na tua vida e na dos outros. Nós já fazíamos tanta gente tão feliz com aquele negócio e depois, tipo, teres aquela barreira ali. a toda a gente, clientes, fornecedores, não é? Tipo, isso foi uma carga pesada. Foi. Então, e depois como é que nasce? Ah pá, olha, depois a minha relação com a minha ex-sócia aí foi um turbilhão, porque as coisas não acabaram bem quando ela percebeu que eu ia continuar, não lidou bem com isso. E então aí nessa fase foi uma fase muito complicada. Ela não me deixou ficar com o site que nós já tínhamos, com as redes sociais, tipo, apagou tudo, bloqueou tudo. Eu tive mesmo que começar do zero. Eu não aproveitei nada da Jump. Eu até ia aproveitar o novo e não consegui. Sim. Porque recebi ameaças de que não sei o quê, de que ia para o tribunal e foi mesmo muito feio. E então, isso hoje em dia eu dou graças a Deus por isso ter acontecido, porque eu acho que fez muito mais sentido seguir como MP Do que dar a continuidade à verdade. É como se tivesse sido obrigada a abrir um capítulo diferente da minha vida e eu acho que acabou por fazer muito mais sentido, mas na altura custou-me horrores, porque eu estava a começar aquilo sozinha, não é? E pensei, pá, pelo menos já tenho isto feito, pelo menos já tenho não sei quantos seguidores no Instagram, pelo menos já tenho um site que custa dinheiro a funcionar, era um WordPress na altura. Não sem nada. A única coisa com que eu consegui ficar foram os rolos de tecido que nós tínhamos em armazém. Nós tínhamos um leque de cores de licra, que é aquilo que nós usamos para fazer os maiôs e os tops e os calções. E escolhi as cores que eu achava que eram mais bonitas e davam para fazer assim umas combinações para uma primeira coleção pequenina e tirar do armazém. Eu levei para a minha casa. Era só isso que eu tinha, mais nada. E depois abordei uma das costureiras que estava lá na altura, para já nós tivemos que dispensar toda a gente, né? Nós tínhamos uma equipa a nosso cargo de produção, pai, com uns 8 a 10 pessoas na altura, mandámos a gente embora, não é? E uma delas eu abordei-a e expliquei o que é que queria fazer. E ela disponibilizou-se logo para ficar comigo e produzir tudo. Portanto, ela não fazia parte da empresa. Aliás, não houve empresa ao início, porque eu nem sequer podia abrir uma, não é? Sim. Portanto, fiquei com uma costureira, fiquei com aqueles tecidos e pronto, e tive que me desenvencilhar. Eu fazia tudo, eu fiz um site de raiz no Wix, eu idealizei o que é que queria fazer agora de peças com esta pessoa que produzia para mim, as redes sociais, tudo novo, marketing, design, tudo, fazia tudo e não fazia nada de jeito em algumas coisas, tipo design, mas tinhas que começar, não é? A arregaçar ali as mangas ali. Isso foi há quanto tempo? Foi em 2016, portanto há 7 anos, portanto tem 7. Aí eu já tenho 7 anos, então. Uma eternidade já. E na altura não tinhas filhos, também pegaste nisso, mas estavas cá em Portugal na altura. Estava cá, sim, estava cá em Portugal. E pronto, e foi. Na altura estava a começar a namorar com o meu marido. Sim. Ele foi uma peça fulcral nisto, porque eu fiquei muito insegura nesta fase lá. E ele, curiosamente, ele é jogador de futebol, mas tirou gestão e adora negócios, adora falar sobre negócios, sobre tudo, do zero até, sei lá, e gosta de dissecar as coisas, de discutir as coisas. Ok, mas o que é que está a preocupar? Não, mas olha, isto a gente faz assim e não sei o quê. Então foi ali um pilar muito grande. Foi uma pilar gigante. Nem sabia. Às vezes parece que há coisas que o universo molda ali para nós e eu comecei a namorar com ele uns 2 meses antes da Jump acabar. Portanto, foi tipo ali mesmo naquela fase namorística, sim. E ele ajudou-me. E os primeiros tempos da MP, como é que foram? Conseguiste ir buscar só aos clientes que já tinhas? Como é que começaste a trabalhar a MP? Não foi fácil. Porquê? Porque a Jump teve muita desorganização no seu final. Nós estávamos no lodo.
Nós, como eu estava a dizer, nós aceitávamos todo tipo de trabalhos e às vezes a gestão disso corria mal. Claro, é que eu tinha que fazer noitado, onde tínhamos que fazer assim umas loucuras, inclusive chegámos a pedir várias vezes à equipa toda da produção para trabalhar pela noite adentro até às 3 e 4 da manhã. Aquilo era a loucura. Acho que ninguém sabe isso até hoje. E então nós tínhamos deixado alguns clientes insatisfeitos e eu tive que recuperar essa imagem. Eu tive literalmente que marcar reuniões com alguns clientes, a explicar o que é que eu ia fazer e até a dar-lhes algumas oportunidades especiais dentro da MP por aquilo que tinham passado na Jam. E isso acabou por resultar super bem. E hoje em dia tenho clientes daí que continuaram até hoje a fazer coisas connosco para as classes de ginástica deles. Mas pronto, tive isso para lidar. E depois foi continuar a ir às provas vender, que foi uma coisa que nós fizemos desde sempre. Nós íamos às competições, montávamos o nosso stand e vendíamos. Continuei a fazer isso pela MP, mas imagina ir a uma prova, montar o meu stand que dizia MP bem grande e era assim, toda a jump. Isto foi muito, levou muito tempo, leva muito tempo. E nós só tínhamos 2 anos de jump, só que fomos uma marca tão inovadora naquele nicho, naquele mercado, que as pessoas tipo decoraram que não foi no caso um nome. Era uma única, a cara era a mesma, ou seja, eras tu na mesma. Exatamente. E então acabou o reconhecimento por ser sempre associado à Jump. Dá alguma forma. Eu acho que tive 3 a 4 anos a dizer, não é Jump, é MP. Mesmo, literalmente. Sim. Mas isso, em parte, também as pessoas acabavam por ter um bom reconhecimento do projeto quando ias às competições, do projeto que tinha sido feito. Mas sim, sem dúvida. As pessoas valorizavam muito a Jump, porque como não havia nada do estilo, era um apoio que seria uma ligação sem força nesse mercado. E eu estou a dizer que alguns clientes correram mal e que eram clientes que eu achava que iam ter muito valor para mim enquanto MP, então fui agarrá-los e fui ter essas meetings, mas houve muita gente que correu bem, logicamente. 90% das pessoas que nós servimos ficaram, tipo, claro, muito entusiasmadas com tudo aquilo e muito felizes com o resultado e tudo mais. Mas na MP eu cortei também um monte de coisas. Tudo aquilo que eu achava que estava a prejudicar o negócio ou que não era tão rentável, eu tirei. E foi nessa altura que nos especializámos em treino e esquecemos tudo o que era de competição. Pois, às vezes e falamos nisto em muitos episódios, acho que às vezes vimos sempre ter a este ponto que é o especializar-nos num nicho, porque não conseguimos dar resposta a tudo, ou ser tão bom de dar resposta a tudo. Sim. E te sentiste isso e acabaste por fazer essa análise e tomar essa decisão. E desde que tomaste essa decisão, tem corrido bem, ou seja, são reconhecidos no equipamento, em todas as roupas que fazem de treino. Sim. E não fazem de competição. Não fazemos de competição. E muita gente nos pede porque há uma necessidade também, há uma lacuna no mercado ainda aí. Que eu estava a dizer no início, de que os meios de competição se faziam com senhoras que têm máquinas em casa e que fazem, continuam exatamente igual. Não há, cá em Portugal não há empresas especializadas nisso. E não há porque é muito difícil, porque são trabalhos que têm muitos pormenores. Aquilo é quase como fazer o vestido de noiva. Sim. E depois as pessoas não querem pagar um vestido de noiva, querem pagar muito menos. Claro. E depois imagina, na Jump chegavam-nos a aparecer desenhos de maios de competição em guardanapos. Nós tínhamos que interpretar aquilo e criar uma peça. Sim. Depois há clientes que não têm noção de como pedir as coisas. E depois imagina, tu tentas interpretar aquilo, pedes até uma aprovação, etc. Começas a fazer, fazes, depois não, é isto, este bico não era aqui, era aqui. Ixi, tens que mudar tudo, vai tudo para trás. E isso é muito exigente. Isso não, é muito difícil a empresa especializar-se nesse tipo de serviço, porque acaba por não ser rentável. Pelo menos nós não encontramos maneira de que fosse. E por isso é que eu tentei, que é muito específico. Sim. Mas claro que o mercado também tinha uma lacuna enorme para treino. Mas já necessitas, lá está, como empresária tens que olhar com alguma frieza e dizer, sim, claro que certamente quando te mandam mensagem e te pedem,
a tua parte mais emocional e de coração diz, eu quero fazer, mas eu queria ajudar e queria fazer e existe esta falha e estás agora aqui a dizer e dizes, pois é que realmente existe esta falha, realmente é preciso, mas foi preciso olhares ali com a frieza e decidires, pá, não, isto não é rentável, não vamos avançar, já levei com essa experiência e tipo, vamos fazer isto direitinho, e foi um bocadinho esse exercício que tu acabaste por fazer com a MP. sim, sim. E hoje há muita gente que me diz, por que não faz isto, por que não faz aquilo? E quase tudo o que as pessoas me dizem, nós já fizemos na Jump. E eu sei que não dá. Sim. Portanto, olha, serviu para isso e serviu para especializar, que eu acho que é uma mais-valia de qualquer negócio, é especializar-se. Sim. Então, e nestes anos que tu tens vindo até agora, quais foram os maiores desafios, ou seja, assim, o maior desafio que sentiste até agora com a MP, para além deste turbilhão inicial, que foi o início da MP e essa limpeza, etc., o que é que tu sentiste? Olha, acho que para já o começar, teres a frieza de não teres a frieza, não teres a oportunidade de não tirares para ti do que a empresa está a lucrar. Eu tive essa sorte, porque eu acho que hoje em dia fala-se muito em empreendedorismo e muita gente que fala e que dá entrevistas e que fala no podcast e tudo mais, dá muita força para que é preciso determinação e garra e paixão, sem dúvida, mas também é preciso um suporte. Na minha opinião, eu acho que não é qualquer pessoa que consegue dedicar a sua vida a fazer crescer um projeto deste estilo ou de outro estilo do nada e sem suporte por trás. Eu acho que precisas ter alguém contigo que te diga assim, vai e se falhares eu estou aqui. Porque senão como é que tu precisas de comer, não é? Tu precisas de ir ao supermercado a comprar comida para teres em casa, para te sustentares. E olha, numa dessa parte acho que é aqui um bom ponto que eu tenho sentido, que é às vezes há pessoas como tu tens e não há problema nenhum em falar sobre isso, que é o sabermos que existe algum suporte de alguma forma. E há pessoas que às vezes ouvem e dizem, para ela foi muito fácil começar, ou para ela foi muito fácil fazer, porque existia esse suporte. Mas a verdade é que não foi fácil. É o que é fácil, nem mesmo com o suporte. Agora, certamente existem muitas pessoas que começam sem esse suporte, mas também começam, e por isso é que muita gente diz, não é? Porque começam mesmo ali na dor de perceber que no início o que tu consegues tirar é muito pouco. E no início não falamos em poucos meses, falamos em, pode ir até 1 ano, 2 anos, não é? E isso leva muitas vezes a um ponto de frustração dos empresários a esse nível de, sei que eu estou aqui, estou a trabalhar muito mais horas noite de antes, não é? E o que é que eu tenho? Não tenho. E muitas vezes existe essa frustração e isso às vezes parece que quando estás frustrado com o teu papel, o teu primeiro instinto é até apontar o dedo aos outros que de facto têm esse suporte e que vivem em maior tranquilidade com o início do projeto. Mas é assim, eu, por exemplo, muitos dos projetos que vimos aqui que têm tido sucesso, se não é por terem o suporte de alguma forma, é porque trabalhavam, tinham outra profissão. Pois, eu fiz isso. Fora, exato, e como extra, deram início aos projetos. Certo. Muitas vezes essa é a única forma de conseguirem lançar um projeto que tenham em mãos. Sim, sim, sim. E de forma a terem algum retorno. O início é sempre muito valoroso. Eu fiz isso. Eu quando terminei o primeiro projeto, a Jump, eu quis continuar a MP, mas eu arranjei um trabalho. Eu tinha um full-time e depois em after hours fazia a MP. Porque não conseguia, na altura o Afonso inclusive disse para eu seguir aquilo que eu queria. Eu disse, não, eu não vou começar a morar morar juntos, eu não vou começar a morar contigo e não trazer dinheiro para casa, recuso-me, tipo, claro, é a nossa primeira fase juntos, eu quero ajudar, eu vou ter que ajudar, vou ter que ir trabalhar. E trabalhei numa empresa de designers, em que o dono da empresa era designer e queria trabalhar em design, só que ele tinha vários designers a cargo dele, aquilo era uma equipa, e cada designer era alocado a um cliente diferente, é uma empresa estruturada, mas eles se dedicavam só ao design e ele estava a ter que se dedicar muito à gestão da empresa, então contratou-me para isso. Aprendi imenso aí, porque eu saí da Jump sem bases de gestão forte,
que solidifiquei com esse trabalho. Foi uma coisa que foi muito positiva aí nessa altura. Desde contabilidade da empresa, tratava tudo, os mapas financeiros, tipo, organizava tipo um mapa cheio de contas de cada dia, tinha que pôr as despesas todas, tipo, fazia aquilo tudo bem organizadinho, tínhamos uma drive com as pastinhas todas organizadas, tudo. E eu fiz isso e ainda hoje há coisas que eu tenho na MP que foi aí que eu aprendi. Sim, também porque aí tinhas outra tranquilidade a arrumar o projeto, não é? Sim, Sim, mais plena, não era tipo, tu teres que salvar tudo. não, aquilo já estava estabelecido, estava estável, a empresa, eu entrei só para organizar e para apoiar, sim. E aprendi muita coisa aí que trouxe comigo, depois fui puxando para a MP, foi super positivo. Mas é isso, não fui de cabeça, mesmo tendo todo o know-how que tinha da Jump e toda a clientela e tudo, não é? Que tinha muita coisa, apesar de tudo, tinha muita coisa, não me atirei de cabeça, porque sabia que não ia conseguir tirar dinheiro para me sentir bem comigo própria, de estar, neste caso, a ajudar às despesas da E às vezes falta esta realidade, porque às vezes falamos e claro que devemos falar quando já tudo corre bem e como é que conseguiste que as coisas passassem a correr bem, teres aquele retorno, etc. Mas muitas vezes falta esta honestidade, é o dizer a verdade nua e crua, como é que é o início. E em muitos projetos destes, em que exige alguma produção ou venda de produtos, o início tem que começar dessa forma. Tu trabalhas, tens outros projetos e como trabalhas como um extra. Por exemplo, há agências, uma empresa de serviços, é diferente. Porque tu própria prestas esse serviço, podes ir começando com outra pessoa e aos poucos e poucos vais crescendo. Mas a Cru, por exemplo, nunca podia ter começado do zero como começou a agência. Aliás, ainda hoje, se eu quisesse, tipo, largar a agência e ficar com a Cru unicamente, não era possível, porque realmente tem que haver um trabalho contínuo. A Cru é quase como o extra que fazemos fora do trabalho, em full time. Exato. Porque a AUG é, no fundo, quem acaba por pagar as contas e gerar aquele lucro numa fase inicial. E às vezes recebo feedbacks ou pessoas que falam comigo, começam os seus projetos e têm essa fase de frustração, e uma das coisas que eu digo é um bocadinho isso que tu disseste, pá, é normal. E não é o dizer-te, olha, larga tudo e começa. Larga tudo e começa se tiveres algum suporte, não vai ser um processo de frustração. E ali o rebuliço que não vai resultar bem, que vai ser levar essa frustração para o projeto. Então, ou há um suporte, ou tens que fazer esse esforço extra de fazer em after hour, como fundo do projeto que tens em mãos no momento. Por isso, sim, esse ponto que referiste acaba por ser muito importante. Mariana, eu ponto que queria abordar aqui, tu, então, com o Afonso, acabas por ser, não és tipo uma nómada digital, não é? Acabas por andar também ali, por ter a nível familiar, teres de estar muitas vezes fora. E já tiveste aqui um período fora já com a EMP, não é? E como é que é, no fundo, gerir isso, essa distância com um projeto aqui a rolar em Portugal? Pronto, ia falar sobre isso de qualquer forma, porque me estavas a perguntar anteriormente quais é que tinham sido as fases mais difíceis e as fases mais desafiantes. E isso eu estava a falar, tinha tido esse emprego em full-time e tinha a MP em part-time e só deixei esse full-time porque fui para fora, senão não sei quando é que me tinha dedicado 100% à MP. Sim. Mas, ou seja, o Afonso teve uma proposta para ir para Israel, mesmo um país muito diferente e muito longe daqui, não é? E então obrigou-me a largar o full-time e dedicar-me full-time à MP por um lado, mas depois levou-me para o outro lado muito, não é? Como é que é gerir um negócio que está assediado aqui em Portugal à distância e também foi super desafiante e não sabia se ia conseguir, não sabia, porque ainda não tinha sequer passado a MP para full-time e depois e de repente estava-me a ir embora, não é? Como é que isto vai ficar? Como é que isto vai ser? E como é que conseguiste? Olha, não há assim uma fórmula de como é que consegui. Acho que foi eu acho que mais uma vez, e em muitos momentos de dificuldades na MP, eu acho que a resposta acaba por ser sempre a mesma. Foi a paixão. Foi o mesmo que me fez, quando a Jump acabou, agarrar nas coisas e seguir. Eu não consigo desistir disto, porque eu gosto mesmo muito. Eu não sinto que esteja a trabalhar. Eu às vezes até digo ao Afonso, tipo, só quero que acabe o fim de semana que estou cansada, quero ir trabalhar.
Isso acontece muito quando tenho os filhos também, não é? Por causa deles, não é? Aquela ali para descansar, serão. Sim, eu isso acabo os fins de semana desfiado. Olha, por acaso aconteceu esta semana, ainda estava a dizer, vamos largar tudo e vamos trabalhar tipo depois, não sei o quê. E eu só dizia, estás a gozar? E tu ia ficar com os miúdos todos os dias, a toda hora, ia ser mais cansativo do que o trabalho em si à semana, não é? Não lá, eu tenho essa perspectiva agora, prestes a acontecer também, mas já lá vamos. Mas sim, em Israel foi viver um dia de cada vez. Foi basicamente acordar todos os dias, focar-me naquilo que havia para fazer, à distância e fazer. Tinha uma equipa cá, de 2 pessoas. Era uma equipa que tratava essencialmente de questões mais de logística, que era precisamente aquilo que eu não conseguia fazer. Que é o que é necessário ser aqui. Sim, o resto eu conseguia fazer muita coisa à distância. As encomendas de clientes eram por e-mail ou pelo site, não é? Portanto, geria eu. Parcerias, era tudo ao telefone, parceiros que tínhamos, lidava com tudo ao telefone. Sim. E foi-se fazendo. Lembro-me de estar super insegura, mas pouco depois até me soube bem. Já porque nós fomos para Israel, primeiro ano que estivemos em Israel, foi numa cidade do norte, muito tranquilo, aquilo foi super relaxante aquele ano ali, foi como se tivéssemos ido para um retiro. Sim. E eu dediquei-me mesmo muito tempo na mesma, mesmo não estando cá. Porque estavas de alguma forma tipo chill contigo, não? Em paz, e então isso acabou por transbordar de alguma forma também para a MP. Sim. Ao início não, ao início estava muito ansiosa, nas primeiras semanas lá estava muito ansiosa, mas depois sempre foi passando. E o que é mais desafiante? Teres um projeto muito longe, tipo em Israel, não é uma realidade diferente e tens que gerir o projeto lá quando tudo acontece aqui, ou seres mãe de 2 filhos e gerir o projeto que lá em Israel ainda não eras mãe. 1000 vezes mais difícil para filhos. 1000 vezes. E com toda a ajuda que nós temos, que é surreal, nós temos os avós de um lado e do outro, são avós jovens que ainda trabalham, mas têm trabalhos que são até flexíveis e que, para além de serem novos, terem toda a energia do mundo para os miúdos, depois também ajudam muito porque têm disponibilidade de tempo também. Portanto, temos uma sorte gigante, não sei como é que fazia. Mas é muito difícil. É muito difícil porque tu acabas por optar pelo teu trabalho muitas vezes, não é? E depois eles são muito pequeninos. Tenho um com 13 e outra com 1. E sendo muito pequeninos, tu não consegues evitar às vezes sentir aquela culpa. Que eu estava a dizer há bocado, estou farta deste fim de semana, quero ir trabalhar. Eu digo isto, mas às vezes sinto logo a fada, quer dizer, Estou a ser horrível. coitadinhos, então coitadinhos, estão aqui precisando da mãe, etc, querem a mãe. E o pai também tem uma profissão que muitas vezes vai de estágio. Sim. Então eles não podem ter 2 pais tão ausentes assim, não é? Tens que lá estar, senão vais te sentir culpada com isso. E também sabes isso, mas portanto há essa. A culpa passa, existe sempre, mas às vezes eu acho que quer desde tudo, quer não desde vai sempre existir, não é? Parece que vais sempre sentir isso de alguma forma. Mas sim, com o trabalho ainda mais, porque depois pensa, será que eu estou tipo a ficar em modo obcecada e estou a dar a devida atenção e a logística do dia a dia. Este ano foi uma loucura. Este ano foi o ano que eu acho que a MP teve mais solicitações e foi o ano em que a MP cresceu mais depois da pandemia. Porque eu tive o Xavier, estávamos a iniciar a pandemia, portanto estava tudo bué tranquilo, muito sem. Não havia metade das solicitações que é hoje, encomendas, tudo, parcerias, convites para isto, agora vamos vender neste marketplace. O negócio estagnou, não tínhamos muito para fazer, portanto eu tive o Xavier, que foi o primeiro, no ano ideal, e dediquei-lhe muito tempo nesse primeiro ano. E depois, 2022, começámos outra vez a levantar o nariz, não é? Para tudo o que havia para fazer, e 2023 está a ser a bomba. Sério, e então este ano, mas é bom, muito bom. Foi um stress ali entre outubro e janeiro, foi um stress. Senti mesmo, estava mesmo a dedicar-lhes pouco tempo, mas estava tão feliz com o que estava a fazer, era um stress tão bom. E pronto, e agora estamos numa fase mais calma, mas também com muitas novidades. E vocês trabalham com que mercados? Só portugueses ou já vou entrando aqui noutros mercados? Não,
Já vendemos muito para fora, sim. Nós temos dois tipos de receita. É a receita que nós fazemos através do site online, que são vendas individuais, e depois temos as vendas para grupos, porque há classes de ginástica que querem fazer maiôs ou tops iguais para todas as meninas daquela classe. Uma classe pode ter 20 meninas ou pode ter 150, 200 locais. Portanto, e esse tipo de encomendas de grupo puxa muito outras encomendas de grupo, porque imagina, aquela classe vai a uma competição, vê duas classes vestidas de MP, as outras classes entram na competição para aquecer, cada uma vestida de sua nação. Mas depois tens aquela classe que fez maiores connosco, que vai toda direitinha, toda lindinha, todos vestidos de verde ou todos vestidos de cor-de-rosa, e tem outro impacto. Portanto, depois as outras também vêm falar connosco e vêm perguntar como é que podem fazer. Então tem sido um crescimento tipo exponencial. E basta acontecer isto, uma competição internacional, para nós começarmos a ter clientes fora também. Pois vocês aqui, como trabalham com um nicho muito específico, acabam por ter um trabalho se calhar muito mais a nível comercial do que até de um para um. Sim, sim, sim. E estavas há bocadinho a falar em marketplace, vocês fizeram essa abordagem, como é que eu? Não, olha, isso era que eu estava há bocado a falar. Ou seja, eu tenho pensado de forma estratégica muito pouco, porque tenho andado muito embrenhada na logística da marca desde o início e não temos uma equipa muito grande, estamos agora a tentar aumentar. Mas nunca soube muito bem o caminho a seguir, se calhar porque não tenho muito este tempo para ser estratégica. Eu também sempre achei que não tinha muito jeito, verdade seja dita. Então nunca soube muito bem se era esse o caminho ou não, até porque marketplace é um conceito relativamente recente. Sim. Mas houve uma vez ou outra que tentei perceber como é que fazia para entrar ali ou aqui, mas bati sempre com o nariz na porta. E então era aquilo que estávamos a falar ali há bocado, que às vezes bates com o nariz na porta e viras o teu nariz para o outro lado e essa pessoa vem-te bater à porta e dizer: olha, não queres vir para aqui? Sim. E foi isso que aconteceu com os marketplaces. Eu estava a frente com os marketplaces. Nós entramos no marketplace da Decathlon, depois a Sportzone viu a Decathlon também nos quis, também entramos no marketplace da Sportzone e agora estamos em reuniões para entrar na Amazon. Sim. Portanto, é isso. E a Decathlon então está a correr super bem. Portanto, acho que isso vai ser uma parte do nosso caminho também, que vai ser bom. E objetivos agora para seguintes? Objetivos, nós abrimos uma loja em 2000 foi a seguir à pandemia, 2021. A pandemia ainda está um bocado a pairar sobre nós, mas nós abrimos. E a loja tinha um fim de receber clientes muito específico. Nós construímos a loja mesmo a pensar em receber aqui os nossos clientes. Só que as pessoas começaram a comprar muito online. Sim. E depois nós também estamos presentes nas competições. Portanto, as visitas que temos à loja não são assim tantas. Portanto, vamos virar o foco para irmos à procura de um espaço para trabalhar, para preparar encomendas E não com o objetivo de venda. Sim, porque nós temos uma loja para receber pessoas e estamos lá a preparar encomendas. E não vai lá muita gente, mas quando vai nós temos tudo em cima da mesa, estamos a fazer a embrulhar tudo. E então temos que ter outro espaço diferente. Estamos à procura dele agora. Portanto, estamos à procura desse novo espaço, mais para trabalhar. E estávamos a ter produção própria. Acho que chega. O nosso maior custo agora é o custo na produção. Portanto, para baixar o custo, sim, pode ter esse custo. E isso tudo vai acontecer. Ou seja, esses objetivos em quando estás saída. Sim. Não é fácil. Ainda estou a ver como é que vou gerir. Porque vamos agora para fora outra vez, sabes? E vou ver como é que conseguimos voltar a gerir tudo à distância. Sim, mas esta então no fundo da equipa, etc., já tens isso em mente para entrar em ação nos vossos próximos objetivos, não é? Sim, eu acabei de contratar outra pessoa. Ainda não sei se vou contratar mais um ainda. Se calhar não para já, mas daqui a uns meses. Porque tenho que estar assegurado, não é? Eu gostava de conseguir concretizar tudo o que tenho em mente, mesmo indo embora. Sim. Mas acho que ir embora vai-me criar espaço, olha, por exemplo, para ser mais estratégica. Por isso eu acho que vão acabar por acontecer outras coisas que se calhar se ficasse cá não ia ter o alcance. É só muito focada na parte operacional, logística, que não te permite no fundo pensar a nível estratégico. Quando às vezes eu até
até dou essa alerta, ou quando falo com pessoas que têm projetos, etc., dou sempre essa base porque foi uma mudança importante para mim, que era, eu passava o tempo todo nesse lado operacional, a apagar fogos. Eu costumava dizer, tipo, chegava frustrada à casa, porque tinha tarefas definidas para mim, e chegava à casa e não tinha conseguido fazer nada, ou mesmo no final da semana, nada daquilo tinha sido feito, porque eu andava a apagar fogos, a socorrer pessoas. E foi levar ali uma banela a perceber que as coisas só andam para a frente se realmente nós tivermos só essa capacidade estratégica. E o perfeito era só ficarmos com esse lado. Claro que é tudo muito bonito, mas quando tens uma empresa reduzida, estás nesta fase inicial, custos, etc., não podes ser unicamente. Mas a verdade é que se conseguirmos ao máximo ser a cabeça só tomar decisões e pensar, as coisas andavam muito mais para a frente. Espero que sim, não sei. Não sei, eu acredito nisso, mas ainda vai ser um processo para mim. Sim, o meu marido ralha comigo às vezes com algumas coisas que eu permito que aconteçam, porque nós somos uma marca muito próxima do cliente. Então imagina, o cliente manda fazer 100 maiores e nós iniciamos a produção, tudo bonitinho, vou buscar aquelas 100 peças, começamos a guardar tudo e de repente a cliente telefona e diz, olha, quer mais um? E quem é que vai andar atrás desse mais um? Sou eu. Eu nem sequer tenho capacidade, não tenho coragem de pedir, às vezes, e isto é errado, mas não tenho coragem de pedir aos meus funcionários, olha, agora vai haver mais uma produção, amanhã tens que ir buscá-lo, tens que pôr a meter cristais não sei aonde e depois trazer para a loja. Vou ser eu que vou fazer, e sou eu que vou fazer isso. E o Afonso Rara queria muitos vezes, mas tu não podes permitir isso, é verdade. Mas eu ainda hoje, já a fazer esse, ou seja, ter levado essa banner já tipo há um ano, ainda hoje falho nesse aspecto, ou seja, há semanas que volto a olhar para trás e de facto só estive ali a apagar fogos, mas já tento fazer esse exercício de me obrigar, ou seja, de alguma coisa acontece e eu pensar, não posso ser eu, e passar no fundo isso a alguém, e acho que no fundo essa distância vai fazer. Estás a ver, tipo, eu perco uma manhã inteira por causa de uma peça, às vezes. E isso vai forçosamente deixar de acontecer. Vou embora. Sim. Portanto, nessa manhã que perdia nesse tipo de parvoíce, 2 vezes, entre aspas, não vou perder mais, não é? Portanto, automaticamente, a boa há de sair daí, há de ter coisas boas, de certeza. Sim, de certeza. Sem dúvida. Vais conseguir alcançar esses objetivos que definiste para o próximo ano. Estavas um bocadinho, tu não digas preocupada com esses objetivos, não é? Também estavas há bocado quando estávamos a falar em off, a dizer-me um bocadinho isso, que vais tentando viver um bocadinho de cada vez e aproveitar ao máximo. Sim, porque eu acho que houve coisas muito boas que aconteceram no percurso da marca que não foi por eu procurar que elas aconteceram. Lá está o marketplace. Ou outros tipos de coisas. Revendedores, já tive revendedores no Reino Unido, por exemplo, tive 2. Eu várias vezes envio e-mails para possíveis revendedores a apresentar a marca com o catálogo, tudo bonitinho, etc. Nunca ganhei nenhum revendedor por isso. Ganhei vários já, tanto no Reino Unido como na Bélgica e na Holanda, porque me vieram contactar a mim porque o meu marketing e a minha comunicação estava a funcionar. Às vezes não é por tu bateres à porta que as coisas que vais entrar, não sei. E portanto eu acho que também é um bocado por aí. Tipo, se eu não concretizar esses objetivos é porque vem outra coisa bater-me à porta e eu vou virar para ali e vou aproveitar aquela oportunidade. Sim, há mais o pensamento de ir aproveitando o que vai surgir. Mas também não ficas à espera que as coisas, claro, batam unicamente à porta. Vais tentando fazer esse equilíbrio de um lado e do outro. E tens que sempre manter o teu negócio e toda a tua comunicação, a tua logística, todo o negócio organizado e com uma boa imagem e com os clientes satisfeitos e tudo isso, é isso que depois acontece que te batam à porta, se ninguém te vai bater à porta, vai ter a léguas que não está a correr bem, as coisas notem-se. Portanto, se tu estiveres também focada naquilo que estás a fazer e tiveres o negócio bem estruturado e organizado e limpinho, as pessoas vão se deixar conquistar por isso e coisas boas vão acabar por acontecer. Algumas és tu que bates à porta, outras nem. Sim. Olha, Mariana, e agora, assim para terminarmos esta conversa, há um momento final que tu, para visto, já deves saber que eu costumo fazer esta questão. Que é, no final, recomendar, ou seja, pode ser
um livro, pode ser algo que alguém tenha dito de certa forma foi marcante e que te levou ali a um momento de chip, de mudança durante a tua perspectiva de negócio. Olha, eu nunca, sei lá, eu não leio. Eu estou a mudar isso. E acho que agora que vou para fora e vou-me focar noutras coisas e mais em mim enquanto líder, vou passar a fazê-lo mais e eventualmente até investir em alguma formação, porque eu não tenho, não é? Formação em gestão, no fundo, nem em gestão, nem nada do que seja ser cabecilha de um Sim, a paixão é sempre eu tenho viveu, exatamente, sim. Mas agora de repente está-me a vir à cabeça um filme que eu não sei o nome, é o filme do McDonald's. Ah, sim, Não sim. sei o nome. O nome também não, mas sim. O nome não tem McDonald's, não, aquilo é outra coisa qualquer. Mas eu vi esse filme e identifiquei-me tanto com ele, com aquilo que ele fez ali, ele não desistir e aquilo parecer uma ideia tão fora para toda a gente e ele acreditar naquilo e vamos embora. Eu acho que aquilo foi tão inspirador. Eu aprimorar o negócio, não é? Que foi no Exatamente. o percurso que tu levas aqui com a MP de perceber o que funciona ou o que não funciona e ok, vamos então pegar nisto e ir melhorando e fazendo o teu caminho sempre com a paixão que te move. Porque muitas vezes podemos ser os melhores gestores e ter tudo encadeado, mas realmente se não houver ali paixão nunca vai ser escalável. Porque só consegue ser escalável se a pessoa olhar com aquilo com outros olhos e que lhes permita ter essa resiliência que tu foste tendo ao longo do MP. É teres uma paixão que não te permita desistir, porque se não vais desistir, é bem difícil. É um percurso duro, sim. Sim, eu vou ouvindo pessoas dizer que querem largar o emprego de 8 horas por dia, trabalhar para outra pessoa, não sei o quê. E eu acho que as pessoas só não fazem isso porque não encontram às vezes o que é que gostam realmente, o que é uma coisa que os apaixona. Porque até têm esse suporte, às vezes estamos a falar e têm condições e são pessoas trabalhadoras e etc. Mas não têm nada que os mova da mesma maneira que nós temos. Sim, às vezes o mudar só porque estou cansado de trabalhar aquelas 8 horas de noite, tudo vai ser mais depois. Sim, claramente. Por isso também não é por aí. Sim. Olha, obrigada Mariana, acho que foi uma conversa muito interessante em que percebemos tudo o que pode acontecer e o fator paixão e resiliência até onde nos pode levar, que é muito isso que é MP no fundo, que é a paixão que te move e essa resiliência que te leva a isso. E também conseguiste aprender, ou seja, que foi um bocadinho na dureza também, que foste aprendendo e levando a MP para a frente. Olha, e parabéns pelo projeto, realmente. Obrigada. Os passos todos que já conseguiste dar, que na tua cabeça não tens jeito para estratégia ou para gerir, etc., mas que já trabalhas com a Decathlon, com a Sportzone nos marketplaces deles, não é? E que tens mercados que se calhar muitas das pessoas que nos ouvem tentam de alguma forma vir a trabalhar esses mercados e tu fizeste esse percurso e tens esse percurso e o sucesso é teu, sem dúvida. E obrigada. Nada. Obrigada a vocês que nos ouvem e ficamos então curiosos a aguardar o próximo episódio que também certamente vai recheado de muitos inputs positivos. Até ao próximo.